Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História para os primeiros anos TI V1, primeiro TAC V1, e primeiro TNB V1 EJA e primeiro TAC V1 EJA, do CETEP, tudo bem? Então é o seguinte, o que é que eu estou querendo passar para vocês nessa aula? Para as turmas do EJA, é uma pequena revisão, porque esse assunto já foi trabalhado e debatido em sala de aula. Para as outras turmas, o TI V1 e o TAC V1, é um pouco do aprofundamento, porque nós não chegamos a tocar tanto nesse assunto, pois o livro didático de vocês não trabalha isso. O livro didático de vocês trabalha com a questão da Terra, e aí da Terra disseminar para outros conteúdos, ou seja, a Terra é um tema que a partir desse tema, a Terra, posse da Terra, né, a propriedade da Terra, vai disseminar, vai ramificar para outros assuntos, né? Então, seria apenas um tema gerador, né? Para vocês entenderem, até um tema gerador para o pessoal do primeiro TI V1 e do primeiro TAC V1. Mas vamos lá, os assuntos são os mesmos, mas com outras abordagens. Então, vale para todos vocês que são meus estudantes nas turmas do turno vespertino CETEP. Então, qual seria esse assunto? O assunto é a origem do ser humano e a formação, da origem do ser humano, a formação dos primeiros estados. Eu acho que vocês sempre devem se perguntar como nós surgimos, né? Quem foi que nos criou? Eu deixei isso bem claro nas aulas que não existe isso, a sua crença, a sua verdade é maior do que a outra. Não existe o que é certo ou o que é errado. Para quem é religioso, crê no criacionismo, né, que o homem foi criado por um ser supremo, Deus. Para todos nós cristãos, muçulmanos, candomblecistas, bandistas, espírita, católicos, né, evangélicos, enfim, todo mundo que acredita em Deus crê que o ser humano veio à sua imagem e semelhança de Deus, certo? Então, é uma teoria religiosa, a teoria criacionista, o criacionismo, que diz que o homem foi criado por um ser supremo, por Deus. Aqueles que são ateus ou, ou não, né, que acreditam também nessa teoria, que ainda há uma mistura, as pessoas acham que também creem que vieram de Deus e que vieram também da teoria evolucionista. A teoria evolucionista, seu precursor dessa teoria foi Charles Darwin, né? Biólogo Charles Darwin, e ele dizia o seguinte, que o homem originou-se de organismos simples, que ao longo do tempo sofreram transformações e passaram por um processo de seleção, permanecendo apenas espécies mais bem adaptadas ao ambiente. Em suma, Charles Darwin quis dizer o seguinte, que o homem se originou do mesmo ancestral comum que deu origem ao macaco. Ou seja, o homem se originou de um hominídeo. Esse hominídeo originou o macaco, originou o homem. O hominídeo é o ancestral comum. O mesmo ancestral comum que originou o macaco, originou o homem. E aí, não é o homem como nós conhecemos hoje, como vocês são eretos, andam eretos, são bípedes, né? Não andam de quatro. Essa evolução foi ao longo do tempo, durante muitos anos. Então, eu nunca vou perguntar para vocês na prova qual é a teoria verdadeira, qual é a teoria certa. Eu vou perguntar o que cada teoria explica, a religiosa e a científica. A religiosa é criacionista, a científica é evolucionista. O que é que diz cada uma? Criacionismo, que o homem foi criado por Deus, ou por um ser supremo. E a científica, que o homem originou-se de um mesmo ancestral comum que deu origem aos macacos. Pronto.
Essa a teoria que eu quero que vocês expliquem. As duas, se você acredita na criacionista ou na científica, aí é problema seu. Eu não vou dizer qual é a certa e a errada. Eu tenho a minha crença, eu acredito em uma, você tem a sua, acredita em outra, ok? E não tem briga por isso. Né? Sejamos democráticos. Então, a evolução humana, né? Pesquisas atuais sugerem que a separação entre o ramo dos seres humanos e dos grandes primatas deve ter ocorrido entre 10 e 7 milhões de anos atrás. Ou seja, quando os seres humanos saíram da mesma ramificação, né, dos primatas, entre 10 e 7 milhões de anos atrás. Imagina aí, você na sua cabecinha, como seria 10, 7 milhões de anos atrás? É muita imaginação, né? E aí nós vemos um quadro, o esquema evolutivo dos hominídeos, né? E vocês podem olhar, eu não vou ficar muito batendo nisso, porque não vou cobrar muito isso em provas, em exercício, em avaliações. É apenas como forma de instrucional, vocês se manterem informados, certo? Vocês terem uma informação. Então, vou deixar um pouquinho o quadro aí para vocês perceberem que aqui o que interessa. Lá em cima, no canto esquerdo, tem Homo sapiens, que é o que nós interessamos até hoje. A partir de 120 mil anos atrás, 120 mil anos atrás, né? 120 mil anos atrás, até hoje, é a origem do Homo sapiens, está vendo? De permanência na África. Esse esquema, se vocês olharem com muito cuidado, pode pausar a tela e vocês olham aí direitinho, ok? E os nossos ancestrais? Posso falar bem de forma breve. Também não é isso, tá bom, gente? Não se preocupem. Os nossos ancestrais tem o hominídeo Australopithecus, né? Teria surgido em torno de 4 milhões de anos atrás no sul da África, tendo depois se subdividido em várias subespécies. Era bípede, se alimentava de folhas, grãos e frutos. Nós temos também o Homo habilis, né? Esses nomes são sempre em latim mesmo, certo, gente? Que é o nome científico deles. Teria surgido em torno de 2 milhões de anos atrás. Com maior capacidade craniana, tinha habilidade para fabricar ferramentas simples de pedra, alimentados de vegetais e carne. Lembrando que todos esses nossos ancestrais que eu vou falar aqui, eles conviveram juntos ou em épocas separadas. Não quer dizer que só conviveu eles não, que foi cada um seguindo essa ordem, não. Possa ser que várias dessas espécies de nossos ancestrais, segundo a teoria evolucionista, eles conviveram, possa ser que eles conviveram algum tempo juntos ou não. Não quer dizer que eles viviam sozinhos também, não. Possa ser que o Homo habilis possa ter convivido junto também com o Australopithecus. Veja aqui, ó, teria surgido 4 milhões de anos atrás. Se surgiu há 2 milhões de anos atrás, você vê que quando estava na metade de 4 milhões de anos atrás, tinha um Homo habilis. Então, o filme A Guerra do Fogo mostra bem isso. Homens de diversas espécies convivendo juntos, né? Homens mais cabeludos. Eu vou colocar para vocês, e vocês vão assistir futuramente, o filme A Guerra do Fogo. A classificação é tranquila, certo? Não se preocupem não, acima de 12 anos. Aí nós temos também o Homo erectus, né? Que teria surgido em torno de 1,8 milhões de anos atrás na África. Desenvolveu a caça, dominava o fogo, migrou da África para a Europa e para a Ásia, certo? Também nós temos o Homo neanderthalensis, né? Surgiu em torno de 500 mil anos atrás na Europa, tinha boa técnica de caça e desenvolveu algumas atividades simbólicas como o sepultamento. Olha, gente, sepultar as pessoas. Entrou em contato com o Homo sapiens, mas acabou extinto em torno de 27 mil anos atrás. Entendeu o que eu estava querendo dizer anteriormente? O Homo neanderthalensis, desculpe, gente, é um nome complicado. O Homo neanderthalensis, ele acabou entrando em contato também com o Homo sapiens, que é o Homo nosso. O Homo sapiens é o homem moderno, a espécie atual.
O professor vai ter outra espécie? Eu não sei. Não sei. Possa ser que daqui a 200 milhões de anos, daqui a próxima, possa ter outro homem, um cérebro maior, com inteligência, uma capacidade muito melhor. Percebo que os meninos, as crianças nascem muito mais ativas do que as crianças na época que minha mãe nascia, que meus avós nasciam. Né? Depende muito, gente. Então, hoje o homem, a característica atual é o Homo sapiens, né? O homem moderno, a espécie a qual pertencemos, surgiu em torno de 190 mil anos atrás na África, espalhou-se pelos continentes durante a última glaciação, iniciada há 100 mil anos, venceu a luta pela sobrevivência e desenvolveu diferentes expressões artísticas e a escrita. Certo? Então, esse homem sapiens que desenvolveu a escrita, por isso que ele chama de Homo sapiens. Então, nossos ancestrais, a curva evolutiva, né? Você veja que eles vão, muitos desses, repito, conviveu com outras espécies, até uma espécie extinta e a outra continuar. E aí nós vamos para os períodos da pré-história. Né? Nós já discutimos no vídeo anterior o termo pré-história ele é um termo questionável. O termo pré-história, na periodização tradicional, da história tradicional, é a fase da história que se estende do surgimento do gênero Homo, da espécie Homo, até a invenção da escrita. A espécie Homo é o homem, certo? O gênero Homo até a invenção da escrita. E nós discutimos na aula anterior que esse gênero, que esse termo, desculpa, pré-história, ele é questionável por quê? Porque ele nos induz a pensar que só os povos que conhecem a escrita têm história. Gente, vocês conhecem muito, eu conheço muitas pessoas que não sabem ler e escrever. Será que eles não têm história? A partir do momento que nasce, tem história. Certo? Então é um preconceito, sim. Mas se definir que a história é a experiência do tempo, então a história é o surgimento das primeiras espécies do gênero humano na Terra. Lembre-se que a história é a ciência humana que estuda as atividades dos seres humanos. Então, a partir do momento que o homem caça, que o homem pesca, que o homem sepulta, como vocês viram ali, uma espécie de homem que faz o sepultamento, a partir desse momento que ele faz essas ações, isso é história. Certo? A partir do momento que ele conversa, que ele brinca, que ele assassina, desculpa a palavra, né, uma pessoa, que a partir do momento que ele casa, que ele namora, isso tudo é história. Certo? Então, quais são os períodos da pré-história? Aí sim que eu gosto de chamar, de dividir esse período que a história tradicional chama de pré-história, eu divido da seguinte forma, dessa forma que está aí na tela. Período paleolítico, período mesolítico, período neolítico, idade do cobre, idade do bronze, idade do ferro. Eu divido dessa forma. Né? Essa divisão é proposta na classificação de John Lubbock, predominou até meados do século XX. As datas indicam o intervalo em que se encontra o início e o fim de cada período para a historiografia tradicional, já que essas mudanças não aconteceram ao mesmo tempo em todas as culturas. Por exemplo, no período neolítico durou na Europa Central de 6.000 a 3.000 anos antes de Cristo, mas a região que hoje corresponde à Turquia aconteceu antes, entre 9.000 e 6.000 antes de Cristo. Então, percebo que a história é um processo, né, dinâmico, e ele vai acontecer de forma gradual, não é que numa mesma época aconteceu com a outra época, certo? E aí nós vemos, do Paleolítico à Idade dos Metais. Como era esse homem do Paleolítico à Idade dos Metais? No Paleolítico, eles eram caçadores, coletores e nômades. O que significa nômades? Saíam de um lugar para outro em busca de alimentos. Eles não tinham uma casa fixa, né? Eles não tinham casa fixa, eles moravam em cima de árvores, dentro de cavernas, moravam em agrupamentos, né, casas feitas com palhas, essas coisas todas, mas eles viviam de um lugar para outro, porque eles iam em busca dos alimentos. Né? Eram caçadores e coletores. O que é coletores, gente? Eles chegavam nas árvores, subiam, pegavam os frutos, ou então escolhiam plantas comestíveis que eram raízes, enfim, eram só coletores. Quando acabavam, saíam em busca desses alimentos. Por isso que eles eram nômades. Nesse período paleolítico, o homem também dominou o fogo, né? Desenvolveu a linguagem, confeccionou ferramentas feitas de pedra, ossos e madeira. Certo? No Mesolítico, aí o homem ele se sedentariza no solo. Ou seja, por quê?
é a sedentarização de alguns grupos humanos, não são todos, percebam, sedentarização de alguns grupos humanos. O que isso significa, professor? Que eles desenvolveram a agricultura, eles domesticaram os animais, então eles passaram a não mais ir para outros lugares em busca de alimentos. Eles também confeccionavam pinturas rupestres, ou seja, pinturas feitas nas paredes das cavernas, que eram daqueles, o que é que eles desenhavam lá, professor? Como caçavam, como eles conversavam, a fogueira que eles desenhavam. Né? Eles desenvolveram também a cerâmica, o arco e a flecha e o cultivo das plantas que eu falei, acabei de falar agora, que é o desenvolvimento da agricultura, que nós chamamos de revolução neolítica, né? Que é a partir do momento que o homem desenvolve a agricultura, faz a domesticação dos animais e fica fixo à terra, passa a produzir o seu próprio alimento. Do Paleolítico à Idade dos Metais. Continuando, no Neolítico. Nesse Neolítico, houve o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, da religião e das artes, ampliação do sedentarismo e a fundação das primeiras cidades, certo? A Idade dos Metais é o início do uso dos metais. Primeiro o cobre, depois o bronze e por último o ferro. Surgimento do Estado e da divisão social. E a criação dos exércitos e disputa por terras férteis. É por isso que o nosso tema é o pessoal do primeiro TAC V1 e primeiro TI V1, que não é EJA. O tema central do livro didático de vocês é a terra. Então, é a partir desse momento da Idade dos Metais que começa a disputa por terras férteis. E nós vimos isso lá, que essas terras, que antes eram comunais, todos os seres vivos moravam na mesma terra, comiam da própria terra, não tinha propriedade privada. A partir do momento que tem propriedade privada, o homem começa essa disputa por terras férteis. Claro que o início dessa posse da terra era o Estado controlando a terra, e que será assunto nas próximas aulas com o debate, a explicação sobre o Egito Antigo, Mesopotâmia, Grécia Antiga, Roma Antiga, enfim. Forte abraço